Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Viva Jesus, viva o nosso Pai amado, viva os irmãos de luz que humildemente nos guiam, inspiram e protegem. Viva vocês que estão unidos a mim neste momento para meditarmos, refletirmos, orarmos, aumentando a vibração positiva do nosso corpo, da nossa mente, da nossa casa, do nosso bairro, do nosso planeta. E sendo assim, vamos pedir ao nosso Pai amado: Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da justiça, da bondade, da alegria e da caridade. Queremos te servir, Pai, te servir em boas energias. Queremos evoluir para chegarmos um pouquinho mais perto de ti. Queremos não deixar de querer. E agora a gente pede a espiritualidade a esses irmãos de luz queridos que não nos abandonam, que eles possam fluidificar a água que deixamos separada para que ela se transforme em um remédio para o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, atuando em cada célula, cada chakra, cada átomo, fazendo com que a gente afinize as nossas vibrações, a nossa sintonia com o alto. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam. Mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para bem longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só, do que ter dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu seus espíritos protetores veem sem cessar a face de meu Pai que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou o decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que ela causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com ele e sua reputação ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas maldades não sejam descobertas, é o quanto basta para que suas consciências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo
o significado da palavra escândalo, frequentemente utilizada no Evangelho, motivo porque às vezes ela não é compreendida. Escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que aconteçam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos como são, possuem a tendência para fazer o mal, e porque árvores más só podem dar maus frutos. Devemos entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que aconteça o escândalo, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmo pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são suas primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal, procurarão remédio no bem. A convivência com esses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus faz surgir o bem, e os próprios homens aprendem com suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem de seu livre-arbítrio. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar então que é inútil procurar melhorar os homens, porém, não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá necessidade de castigos. Bom, meus irmãos, aqui, para a gente fazer um entendimento mais claro dessa passagem dos escândalos, basta que a gente relembre onde é que estamos encarnados. No planeta Terra, que por enquanto é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para afinizar o nosso espírito, para elevar-nos, para curarmos-nos de erros passados, para aprendermos com esses erros, para evitarmos novos erros. E se todos nós temos essas bagagens de resgate a cumprir, é óbvio admitirmos que somos e estamos cercados de espíritos imperfeitos. E imperfeitos que somos, temos muitas chances de cometer escândalos. E como foi dito aqui, escândalo não é só o que choca os outros, mas é tudo que a gente faz, ainda que seja encoberto, ainda que seja escondido, que seja sutil, mas tudo aquilo que vai contra os nossos princípios morais, contra a nossa consciência de sabermos o que é certo e o que é errado, do que se deve e do que não se deve fazer. Então nós ainda tropeçamos muito, nós ainda insistimos em bater a cabeça nos mesmos erros, nós ainda nos pegamos escorregando nos mesmos erros, nós ainda cometemos atos que são realmente dignos de pena. E nesse processo, e a mensagem aqui chama muita atenção, é que a gente tem que vigiar a nossa conduta para não cometermos escândalos, mas que quando o escândalo for do outro, que a gente tenha olhos de piedade e misericórdia, entendendo que todo mundo está sujeito aos próprios escândalos. E que quando eles acontecem, quase sempre é para a gente aprender com eles. Nem que seja para aprender através da misericórdia, o exercício do perdão. Perdoar. E daí vem aquela frase, né? Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, que quando a gente perceber que pessoas à nossa volta cometem situações, atos, atitudes, discursos tão condenáveis, que em vez de condená-los junto com a multidão, que a gente possa lançar sobre eles
um olhar de misericórdia, uma vibração de piedade, que a gente possa orar por eles pedindo para que eles consigam superar esse estágio evolutivo e melhorar, que eles possam subir, ascender moralmente, mentalmente, saindo daquela fase e indo para um degrau melhor. Vamos deixar o julgamento e a condenação para os outros. Nós que já estamos espiritualizados, precisamos orar e vigiar. Olha a força dessa frase, orar e vigiar. Nós vamos vigiar as nossas atitudes, mas sobretudo também os nossos sentimentos. Vigiar o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente sente quando a gente vê o outro pecando, agredindo, matando, cometendo situações horrendas. Nessas horas é que a gente precisa mais do que nunca vivenciar dentro de nós a misericórdia, aquilo que nos torna humanos e, sobretudo, aquilo que nos aproxima de Deus. Então, meus irmãos, a lição de casa de hoje é: quando a gente vê na televisão, na nossa família, no nosso meio social, na política, situações escandalosas, situações que são extremamente tristes, qual é a nossa reação? A gente se vê tomado pela raiva, a gente se alimenta dessas informações e fica querendo saber mais detalhes, a gente fofoca essas notícias para outras pessoas, a gente propaga ainda mais, lança ainda mais querosene nesse fogo, ou a gente se cala, se aquieta, se apieda dessas pessoas e situações e ora por elas. A gente não tem que orar somente pelas vítimas de situações horrendas, mas principalmente pelos algozes. A gente tem que orar por essas almas que ainda se encontram perdidas, precisando de luz. E as nossas orações, a nossa misericórdia, o nosso perdão, elas são fagulhas de luz que, se forem sinceras, vão chegar até essas pessoas, ajudando na transformação moral e espiritual desses espíritos. Portanto, quando vier o escândalo, que a gente tenha consciência da importância de sermos misericordiosos e perdoar. E se o escândalo for nosso, que a gente fique atento. Se a nossa mão for motivo de escândalo, que a gente corte. Óbvio que isso é um sentido figurado. Mas o que está falando aqui é: se nós estamos agindo contra o que sabemos que moralmente não é certo, que a gente se atente e adeque à nossa situação. Se a gente está fazendo coisas que não são saudáveis, vamos verificar o porquê disso. São as companhias? São os vícios? É a teimosia de não querer enfrentar nossos defeitos, nossos problemas? O que é que acontece? Vamos buscar soluções? Vamos procurar terapia? Vamos ao centro espírita? Vamos à igreja? Vamos meditar? Vamos fazer yoga? Vamos fazer alguma atividade física? Algum lazer que tire aqueles pensamentos da gente e foque em coisas boas? Vamos praticar caridade? Fazer trabalhos voluntários? As oportunidades e opções de distrair a mente para coisas saudáveis são inúmeras. Basta a gente querer. Meus irmãos, que esse dever de casa de hoje não fique só para hoje. Essa lição é importantíssima e nós devemos utilizá-las em todos os dias de nossa vida. Oremos, vigiemos, não permitamos que o escândalo cresça dentro de nós e que, quando crescer no outro, que nós sejamos misericordiosos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal. Amém.